Oi, meu nome é Eduardo Carlotto e vou falar um pouquinho sobre o início da computação. O primeiro projeto de computador foi pensado por Charles Babbage em 1824, com a sua máquina diferencial. Foram muitos anos de construção, porém ele nunca conseguiu terminá-la. Somente mais tarde, alguns pesquisadores pegaram o projeto dele e repararam que ele realmente funcionava. Ele era um computador totalmente mecânico, funcionando à base de engrenagens e alavancas. Hermann Hollerith, em 1880, criou a máquina eletromecânica. Ela funcionava à base de cartões perfurados, tinha, além dos componentes mecânicos citados anteriormente, ela também tinha componentes elétricos na composição. Em 1940, a Universidade de Harvard, junto com o governo americano, criou o Mark I, que foi o primeiro computador completamente elétrico. Ele funcionava à base de relés e tinha cerca de 3.500 relés. Em 1943, o Colossus MK1 foi o primeiro computador eletrônico programável, e ao invés de relés, ele utilizava tubos de vácuo na sua composição, o que aumentava a velocidade e a precisão das operações. Em 1946, foi criado na Universidade da Pensilvânia o ENIAC, que também era um computador eletrônico programável e utilizava tubos de vácuo na sua composição. Ele tinha cerca de 30 toneladas e ocupava uma sala de 194 metros quadrados, tinha 2,4 metros de altura. Uma grande virada de chave na computação foi a criação dos transistores, que utilizavam silício na composição. Eles diminuíram cerca de 100 vezes o tamanho dos computadores da época. O IBM 7094 foi o primeiro computador a utilizar essa configuração, e ele era muito usado para controladores de usinas nucleares. Com a criação dos circuitos integrados, a computação ela sofreu um grande avanço, né? Esses circuitos integrados eram feitos de silício e o lugar onde eram produzidos, nos Estados Unidos, ficou conhecido como o Vale do Silício. Em 1964 foi lançado o IBM System 360, que ele foi um computador modular e ele tinha um processador central e alguns periféricos, que quem quisesse comprar poderia ter a opção de comprar ele completo ou comprar só uma parte, ou comprar uma parte e depois tu ir comprando o resto, né? Dependendo da demanda da empresa. Foi nessa época também que surgiu o teclado para digitação e um projeto de monitor que era muito mais primitivo do que a gente tem hoje, né? Que era somente para tu visualizar os comandos que tu estava executando. A partir da década de 70 começa a quarta geração dos computadores, ou conhecidos como microcomputadores. E eles pesavam cerca de 20 quilos. Isso foi graças à criação do microprocessador. E isso conseguiu levar à utilização pessoal, que era muito difícil, porque até então era somente empresas e universidades que tinham computadores. O Altair 8800 ele foi um computador vendido com o conceito de ser um computador de montar. E em cima dele, Bill Gates e Paul Allen fundaram a Microsoft e criaram o BASIC para esse computador. A Apple ela surgiu com o objetivo de levar o computador para todos. E seu primeiro projeto foi o Apple I, e logo depois foi o Apple II, que ele teve um grande apoio monetário da Intel, e ele foi o primeiro computador a ter interface gráfica. A Apple ela revolucionou novamente mais tarde com o Macintosh, que trouxe o mouse para a computação, e muitos outros avanços. Hoje em dia, os computadores eles já têm mais de um processador, mais de um núcleo no seu processador, e o processamento ele se tornou muito mais fácil e fluido, né? E a computação ela parou de ser algo somente militar, somente cálculos, para ser tudo que é hoje. A gente tem até conceitos de medicina a partir da computação. A máquina de Turing foi idealizada por Alan Matthew Turing, matemático, cientista da computação, filósofo, biólogo e lógico. Em 1936, idealizou um computador digital hipotético para que pudesse comprovar teorias computacionais de forma matemática.
A máquina de Turing seria então equipada com uma fita perfurada, de comprimento infinito, preenchida em intervalos regulares com símbolos de conjunto finito e um ponteiro que marcaria a posição real em que a máquina se encontrava, dentro de um conjunto limitado de estados internos possíveis. Porém, cada operação da máquina leria o símbolo escrito na posição correspondente na fita, e para cada combinação de posição e símbolo lido, um programa especificaria um novo símbolo para inscrever na mesma fita ou um movimento a ser efetuado pelo ponteiro, que poderia deslocar-se para a esquerda ou para a direita, ou até mesmo parar. Esse funcionamento seria necessário com 4 elementos, e são eles: uma fita que é dividida em células, uma adjacente à outra, cada uma contendo um símbolo de um alfabeto finito, também um símbolo nulo especial. Essa fita teria um tamanho infinito, tanto à esquerda quanto à direita. Um cabeçote, que poderia ler e escrever símbolos na fita e mover-se para a esquerda ou para a direita. Um registrador de estados, que serviria para armazenar o estado da máquina de Turing. O número de estados é diferente e sempre finito, e há um estado especial denominado estado inicial, em que o registrador de estado é inicializado. E por fim, uma tabela de ação que diz à máquina que símbolo escrever, como mover o cabeçote para a esquerda ou para a direita, e qual será o novo estado, tendo em vista o símbolo que ele acabou de ler na fita e o estado em que ele se encontra. Se não houver entrada alguma na tabela para a combinação atual do símbolo, o estado então para a máquina. É interessante dizer que cada parte da máquina é finita e a quantidade de fita potencialmente limitada dá a quantidade limitada também de espaço de armazenamento, isso hipoteticamente. Esse modelo criado por Turing é um modelo abstrato de um computador que se restringe apenas a aspectos lógicos do funcionamento, memória, estado, transições, e não a sua implementação física. Baseada na máquina de Turing, pode-se modelar qualquer computador digital. Por isso a importância dessa ideia proposta por Turing. A computação nem sempre foi tão prática como conhecemos. No início de sua história, não existiam computadores capazes de executar vários programas em uma mesma máquina. Cada máquina era desenvolvida com um objetivo específico. Pensa então na quantidade de computadores que seriam necessários para fazermos tarefas simples que hoje são possíveis de serem feitas em apenas uma só máquina. Essa possibilidade veio através de um professor de matemática, chamado John von Neumann. No ano de 1942, no Instituto de Estudos Avançados de Princeton, von Neumann, juntamente com sua equipe, iniciou um projeto que tinha como objetivo desenvolver o primeiro computador eletrônico do mundo. Para isso, foi desenvolvido o que hoje é conhecido como arquitetura de von Neumann. Essa arquitetura consiste em 3 grandes pilares: unidade de processamento central, sistema de memória e sistema de entrada e saída. O primeiro pilar é a unidade de processamento central, ou como é mais conhecida, CPU. É composta de registradores, unidade de controle, unidade lógica aritmética e contador de programa. Explicando melhor sobre cada item, começamos com os registradores. Registradores são memórias temporárias que existem dentro da CPU de altíssima velocidade. Unidade de controle é a unidade responsável por buscar as instruções na memória principal e classificar o tipo das mesmas. A unidade lógica aritmética é a unidade responsável por fazer as operações booleanas e aritméticas. O contador de programa é responsável por avisar a UC qual é a próxima instrução a ser buscada e executada. O segundo grande pilar é o sistema de memória principal, que é a unidade que armazena os dados e os códigos do programa. Por fim, o terceiro grande pilar é o sistema de entrada e saída, que é a unidade responsável por pegar os dados de entrada e mostrar os resultados de saída do programa. A criação da máquina de von Neumann nesses parâmetros foi revolucionária. A arquitetura utilizada, que posteriormente levou seu nome, serviu de base para muitos produtos que usamos atualmente, como desktops, notebooks, smartphones, entre outros. Hoje eu vou falar sobre a evolução do sistema analógico digital. O sistema analógico ele é constituído por uma alimentação contínua que pode sofrer eventos mutáveis. No caso, ele trabalha em cima de válvulas, eletricidade, mecânica, enfim, para determinar um cálculo ou algum dado específico. Sendo assim, se é interrompida essa alimentação, ele tende a criar um problema
que ele perde a questão do dado e tem que começar tudo do zero novamente. Assim, o sistema analógico, hoje em dia, ele já não é confiável. E também tem outras questões da sua velocidade de entrega. Ele demora muito tempo para te entregar um resultado. Já o sistema que é digital, ele trabalha com binário, então seria sobre números, né? Seria 0 e 1. Sendo assim, hoje seria como uma tensão. A tensão entraria pelo computador, seria representado ali através do binário, faria a alimentação do sistema e, sendo assim, entregaria as respostas mais rápidas, assim sendo mais confiável. E além de que tu não perderia a questão do dado. Teu dado sempre teria um armazenamento interno, né? Por causa que a topologia de processamento de um sistema digital, ela é através de entrada de dados, armazenamento e saída de dados. Sendo assim, ela é mais confiável. E também em uma baixa velocidade, ela te entregaria a resposta muito rápida. Além de ocupar menos espaço. Uma tecnologia hoje que é digital, ela tende a ser pequena. Já um sistema analógico, ele tende a ser enorme. Ele ocupa bastante espaço para fazer uma coisa mínima. Hoje irei falar sobre sistema operacional e os tipos que existem hoje no mercado. Hoje no mercado a gente tem um sistema operacional Windows, Linux, macOS, Android e vários outros, tá? Todos tendo a mesma função de ser multiusuário e multitarefas. No caso, um sistema operacional é aquele cara que gerencia os hardwares que juntos fazem uma composição para rodar um sistema operacional. Além de disponibilizar a vários outros usuários o mesmo acesso ao tipo de arquivo. No caso, acesso a um bloco de notas, ou se não uma calculadora, ou até mesmo um navegador. Sendo que o Windows hoje é o dominante no mercado por ter uma interface simples e bem acessível ao usuário, sendo que o usuário pode fazer tudo com o mouse e o teclado. Já o Linux, que foi escrito em cima do Unix, ele em si é mais complexo, por causa que tudo que o usuário tem que mexer no sistema necessita que tenha um terminal onde ele tenha que digitar vários comandos. Já o macOS, ele também foi escrito em cima de Unix, sendo hoje ele um código fechado, tá? Não dando acesso aos usuários, desenvolvedores, a ler o código. Já o Windows também ele é um código fechado, porém mais simples. Ele foi escrito em cima do MS-DOS. Todos eles estão multitarefas e multiprocessamento, né? No caso, eles aceitam mais de um programa aberto, aonde o usuário possa trabalhar, além de dividir o mesmo arquivo para vários tipos de usuários que estão no mesmo sistema ou no mesmo computador. Obrigado.